Ex-presidente argentino Néstor Kirchner morre aos 60 anos. A superbactéria se alastra nos hospitais do Distrito Federal. Sebastian Loeb vence a terceira etapa do Campeonato Mundial de Rally na Jordânia. E chegam ao fim os ingressos para os shows de Paul McCartney no Brasil. Hoje, no Jornal da Casper. Bom dia. Bom dia. No mês de setembro foi divulgado o menor índice de desemprego no país, 6,2%. Apurado desde o ano de 2002 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o indicador começou a cair depois de julho deste ano, quando marcava que 7% da população estava sem emprego. Entre agosto e setembro, foram criadas cerca de 147 mil vagas, ou seja, a maior parte das pessoas que procuraram por trabalho foram contratadas. Mas se você ainda está atrás de um emprego na cidade de São Paulo, uma dica é procurar o Centro de Apoio ao Trabalho, ou CATS, órgãos da Prefeitura que cadastram currículos e os encaminham para vagas. Para mais informações, basta acessar o site www.prefeitura.sp.gov.br. Uma das principais universidades do país abre inscrições para o vestibular. A Unicamp adaptou a estrutura das provas e espera receber mais de 55 mil candidatos inscritos esse ano. A repórter Mariana Ferrari traz mais informações. Os estudantes já podem começar a se preparar porque estão abertas as inscrições para o vestibular da Unicamp. A prova acontecerá no dia 15 de novembro e sofreu algumas alterações em relação ao ano passado. Então, fique atento. A nota do Enem não contará pontos para a edição deste ano. E o candidato que realizar a primeira fase deverá responder a 48 questões de múltipla escolha, aquelas em formato tipo teste, ao invés de 12 dissertativas como antigamente. Entre os cursos mais concorridos estão o de Medicina, o de Arquitetura e o de Comunicação. A inscrição deverá ser feita apenas pela internet no site www.conveste.unicamp.br e o candidato deverá pagar uma taxa de R$ 120. Mariana Ferrari, para o Jornal da Casper. Faleceu hoje, aos 60 anos de idade, o ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner. Marido da atual presidente Cristina Kirchner, Néstor governou durante os anos de 2003 e 2007. Ele estava com a mulher na residência da família em El Calafate, província de Santa Cruz, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi internado em hospital local. Esta foi a segunda internação do ex-presidente neste ano, que em setembro sofreu uma obstrução em uma artéria coronária. Neste final de semana ocorreu a terceira etapa do Campeonato Mundial de Rally. A prova foi realizada no deserto da Jordânia. Esta era a grande chance da equipe Ford de retornar à liderança nos construtores. Mas para isso teria que superar a Citroën, que conta com o atual campeão francês Sebastian Loeb. O visual até que monótono das areias do deserto da Jordânia recebeu as máquinas do Mundial de Rally, que fizeram a sua estreia no Oriente Médio. O ex-campeão Sebastian Loeb mostrou-se muito satisfeito com a experiência, tanto que, mesmo após um primeiro dia fraco, quando terminou em terceiro lugar, ainda assim conseguiu recuperar terreno, terminando o segundo dia na liderança. Tivemos alguns problemas com os pneus e também com a ordem de saída, onde encontramos muitas pedras que atingiram algumas partes do carro. Felizmente nós superamos esses obstáculos e o carro mostrou todo o seu desempenho. Agradeço muito ao trabalho dos mecânicos. O terceiro dia manteve a dominação com a vitória francesa de Loeb e seu Citroën C4, com 35 segundos de vantagem para o finlandês Jari-Matti Latvala, da Ford. Em terceiro, ficou o norueguês Peter Solberg, já que Kimi Raikkonen terminou em oitavo, mais de 12 minutos atrás de Loeb. Com o resultado, a classificação do Campeonato Mundial ficou com Sebastian Loeb na liderança com 68 pontos, Latvala em segundo com 43 e Solberg em terceiro com 35. Nos construtores, a equipe oficial da Citroën abriu mais de 30 pontos de vantagem para a Ford. A próxima etapa será daqui a 2 semanas na Turquia. E no próximo bloco do Jornal da Casper. Conheça a história do Parque Trianon, a natureza no meio da selva urbana da Avenida Paulista. E saiba mais sobre a 34ª Mostra Internacional de Cinema, que traz para São Paulo filmes de diversos países. O governador do Distrito Federal, Rogério Rosso, anunciou que fará uma compra emergencial de medicamentos para controlar o surto de uma superbactéria que atinge hospitais na região. O pedido foi feito pelo Ministério Público, depois da morte de 14 pessoas e da contaminação de outras 163 em Brasília. Segundo a Secretaria de Saúde, a demora no abastecimento dos hospitais públicos se deve ao Tribunal de Contas, que exigiu que 42 licitações não fossem realizadas. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, declarou que a Anvisa vai elaborar medidas para controlar o uso de antibióticos. Sem chuvas há quase 40 dias, a cidade de São Paulo passa por um período crítico na qualidade do ar.
Isso se deve a uma massa de ar quente que está estacionada por cima do estado. A repórter Thaís Lima está na Avenida Paulista e traz mais informações. Com índices baixos durante todo o mês, a cidade de São Paulo registrou na tarde de ontem 13% de umidade relativa, que colocou a cidade em sala de atenção. Para se ter uma ideia, o deserto do Saara registra média de 10% a 15%. Uma umidade relativa do ar tão baixa causa agravamento das doenças respiratórias e a poeira e a poluição acabam agravando ainda mais esse quadro. A umidade relativa do ar ela fica mais baixa durante o período da tarde, por isso a Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam evitadas atividades físicas nesse horário, das 11 às 15 horas, que se ingira bastante líquido, umidifique os ambientes com toalhas molhadas, por exemplo, e que se mantenha em lugares arejados longe do sol. É agora uma dica cultural para as férias. Quem prefere um passeio mais tranquilo e saudável, sem sair da capital, pode visitar o Parque Trianon. Confira os atrativos do local na reportagem de Mariana Bruno. Quem passa desatento pela Avenida Paulista, em São Paulo, não imagina que em meio à correria do principal centro econômico da cidade, existe um vasto refúgio verde, onde se pode escapar do barulho e da poluição. Aqui é o melhor lugar para respirar, descansar e relaxar. Projetado pelo francês Paul Villon, o Parque Trianon foi aberto em 1892, juntamente com a inauguração da avenida em que se encontra. Décadas depois, foi renomeado para Parque Tenente Siqueira Campos, em homenagem a um dos heróis da revolta tenentista. Nos anos 70, ganhou reformulação feita pelo paisagista Burle Marx, a convite do então prefeito Faria Lima, e plantas exóticas foram incorporadas à flora já presente. É o contraste da selva e essa fauna e a flora aqui. Dentro dos mais de 48 mil metros quadrados, dos quais 72% são ocupados pela vegetação natural, os visitantes podem aproveitar a trilha do fauno, playgrounds, espelhos d'água e pista de caminhada e Cooper. O parque também conta com seguranças particulares e uma unidade móvel da Polícia Militar de São Paulo. Na hora de fugir da agitação do dia a dia, o Parque Trianon se destaca como um dos pulmões verdes da cidade de São Paulo. Bom, hoje é quarta-feira, depois do feriado, e são quase 11 horas da manhã. Afinal, o que as pessoas vieram fazer aqui hoje? Nós viemos só passear mesmo. É um lugar bacana para o nenê pegar um pouco de ar. O único parque perto de casa que eu possa ter um lazer é aqui, que eu possa praticar um esporte é aqui. O que você gosta mais daqui? As árvores, ele também. Eu me sinto bem aqui, por isso que eu venho. Aconselho outras pessoas a vir aqui, é muito bom. Mais uma vez, a cidade de São Paulo apresenta ao público a 34ª Mostra Internacional de Cinema. O evento, que acontece entre o fim de outubro e o começo de novembro, traz aos cinéfilos um cardápio de quase 500 filmes e exposições. Quem traz mais detalhes sobre a mostra é a repórter Mariana Ferrari. Bom dia, Mariana! Bom dia, Nathalie. A mostra já começou, mas ainda dá tempo de participar de muitas atrações do evento. Este ano, são tantas opções que fica até difícil para o público escolher ao que assistir. Entre os destaques está a exposição de desenhos do cineasta japonês Akira Kurosawa no Instituto Tomiotaki. Já entre os filmes, serão exibidos os vencedores dos festivais de Cannes e Veneza, além das novidades cinematográficas dos diretores Woody Allen e Robert Rodrigues. Também pela segunda vez no evento, alguns filmes estarão disponíveis na internet para todo o Brasil. Assim, quem está fora de São Paulo também não perde a chance de participar dessa troca cultural. Para acessar as informações completas da mostra, os locais de exibição e os valores dos ingressos, é só entrar no site www.mostra.org. Lembrando que o evento acontece só até o final da primeira semana de novembro. Mariana Ferrari, para o Jornal da Casper. Estão esgotados os ingressos para todos os shows de Paul McCartney no Brasil. As entradas acabaram em menos de 10 horas, a cada dia de venda. Estão agendadas uma apresentação em Porto Alegre, no dia 7 de novembro, e duas em São Paulo, em 21 e 22 de novembro. Essa é a terceira passagem dos Beatles no país. A primeira, em 1990, lotou o estádio do Maracanã e 2 anos depois fez sucesso de público em São Paulo e Curitiba. Agora ele volta com a turnê Up and Coming, com um show de 3 horas prometendo sucessos de sua antiga banda e músicas próprias. Tiger Woods, o maior jogador de golfe do mundo, resolveu se afastar do esporte por tempo indeterminado, depois de uma série de escândalos envolvendo bebida, drogas. O esportista norte-americano teve boa parte de seus contratos publicitários cancelados. O afastamento se deu em 11 de dezembro de 2009, quando Tiger admitiu ter traído a esposa e se desculpou traído publicamente. Em agosto desse ano foi efetuado o divórcio entre ele e a esposa, mas fica a dúvida: em caso de traição, quem deve pagar a pensão, o traidor ou o amante?
Às vezes o amante não sabe que a pessoa é comprometida. Vou te dar um exemplo, eu sou casado. Eu falo pra você que eu não sou com aliança, você vai saber? Você vai saber muito depois, pra frente. E quem tá errado é quem trai, não o amante, né? Não, eu acho que traição ninguém deve pagar nada. Nem o amante, nem quem traiu, todo mundo é independente, né? Eu acho que o amante não tem nada a ver com isso, porque não foi ele quem faltou com a palavra. Aliás, hoje em dia estão tratando o casamento como se fosse um contrato, um negócio, uma associação de duas empresas. Isso daí é ridículo, estamos falando de seres humanos. Acho que ninguém, acho que tem que ir para cada um pro seu lado e pronto. Acho que tem que ter um acordo entre as pessoas e deixar pra lá isso. Quem trai. Por quê? Procurou, né? A culpa responsável só é quem trai, né? O amante você acha que não tem nada a ver com isso? Não, que acho que ele não foi buscar ela dentro de casa, né? Ela que saiu pra casar. Ou ele, sei lá. Concorda? Quem trai. Por quê? Não, ninguém tem que pagar nada por traição. Por que você acha que ninguém tem que pagar nada? Não, porque não é um tipo de contrato, sei lá, econômico, assim. A pessoa confia uma na outra e só. Faz sentido. Você muda a opinião, então. Mudei. E essa foi mais uma edição do Jornal da Casper. Bom dia.